alternativa à coerção é a política. A política, numa linguagem bem simples, pode ser considerada o conjunto de instrumentos e procedimentos que permitem administrar o conflito sem recorrer à violência, sem recorrer à coerção. Então, aqui no estudo das políticas públicas, nós temos que 4 elementos se integram. Primeiro, a política como politics. O que é politics? É o conjunto dos procedimentos e mecanismos formais e informais. Ou seja, não somente as organizações, as regras, as normas, mas também as disposições para negociar, para persuadir, para conversar, né? Que se expressam mediante a atividade do sistema político para buscar soluções pacíficas para conflitos quanto a bens públicos. Então, a política como politics vai se referir a esse conjunto enorme de instrumentos, né, instituições, procedimentos, né, pelos quais o sistema político vai, ao invés de usar da coerção, vai usar mecanismos pacíficos para solucionar conflitos quanto a bens públicos. É importante ter claro que a política sempre se refere a bens públicos e não à vida íntima, à vida privada, às nossas questões de consciência, nossas questões da intimidade. Isso não é objeto da política. O que é objeto da política é aquilo que os clássicos chamam os interesses da coletividade. Agora, além da política como politics, nós temos um outro elemento importante a ser estudado, que são as próprias políticas públicas e que, na língua inglesa, vão se expressar como policy, no singular, ou policies, no plural. As políticas públicas são o conjunto das decisões e das ações. Portanto, o que se escolhe fazer e o que se faz, relativas à alocação imperativa de valores. O que é a alocação imperativa? É a alocação que se faz com base no poder da lei. E é uma alocação imperativa de valores diversos, recursos os mais variados, envolvendo bens públicos. Isso é uma definição que expressa uma primeira aproximação do conceito de política pública. O outro elemento, o terceiro elemento integrado ao estudo das políticas públicas é o que se refere à sociedade política, que se traduz em inglês como polity. A polity é a sociedade politicamente organizada, o conjunto das instituições políticas, o ordenamento jurídico que rege o sistema político como um todo e que se aplica tanto a governantes quanto a governados. Isto é a sociedade política. E, por fim, o quarto e último dos elementos integrados no estudo das políticas públicas são as instituições, né? As instituições são o quê? São normas e organizações relacionadas especificamente à concepção das políticas públicas, às decisões e à sua implementação. Então, são normas e organizações relacionadas ao planejamento, à seleção de alternativas, à tomada de decisões, como, por exemplo, o Congresso Nacional ou determinadas comissões que têm poder de decidir, né?
E não somente isso, mas também aquelas organizações encarregadas de implementar, ou seja, fazer com que aquilo que foi concebido e decidido deixe de ser apenas intenção e passe a ser intervenção na realidade. É através da implementação que se dá esse passo, da intenção para a intervenção.